Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rogério da Costa e nessa oportunidade vamos a mais uma reflexão das verdades bíblicas, das revelações da palavra de Deus ao nosso coração. Se você não se inscreveu ainda, aproveite essa oportunidade, se inscreva, seja edificado em nome do Senhor Jesus, clique aí no joinha, compartilhe com seus contatos. Vamos divulgar as verdades da palavra de Deus. Desta feita, vamos falar sobre a vida de intimidade com Jesus e revelação das grandezas de Deus na vida do apóstolo João. Preste atenção e ouça nesses poucos minutos a história desse discípulo que se tornou um apóstolo e que Deus se revelou de uma maneira muito grande. Se você gosta de história, você vai se deleitar sobre a chamada de Deus na vida do apóstolo João. Eu quero tomar como base dois versículos do evangelho que João escreveu. Não é o João Batista, é o João Evangelista. Que no capítulo 21 do seu livro, João escreveu o Evangelho, João escreveu o Apocalipse e João escreveu as 3 epístolas. João Evangelista. No capítulo 21 do Evangelho de João, os versículos 24 e 25 dizem assim: Este é o discípulo que testifica dessas coisas, e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido, que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Interessante o encontro entre Jesus e João. Mas por que é interessante? Porque nos 3 anos e meio de ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui na terra, antes de entregar a sua vida em propiciação pelos pecados de todo aquele que nele crê e ressuscitar dos mortos, o Senhor Jesus, quando transbordava na operação dos seus milagres, nas curas, nas libertações, na multiplicação dos pães, grande multidão afluía. Mas não era toda a multidão que tinha intimidade com o Senhor Jesus. Da multidão poderemos destacar 70 discípulos que o Senhor enviou nas aldeias, nas cidades e deu autoridade sobre os enfermos, sobre os possuídos por espíritos malignos, e o Senhor operou grandemente usando eles. Na multidão havia 70, mas dos 70 havia 12 escolhidos. Esses 12 eram mais próximos, eram os mais chegados, eram os escolhidos para conhecerem os mistérios do reino de Deus. Os 12 que acompanharam ao Senhor Jesus, e no final Judas foi substituído por Matias após a ressurreição do Senhor, e se tornaram os 12 apóstolos. Mas dos 12 escolhidos, haviam 3 bem chegados e próximos ao Senhor Jesus. E quem eram eles? A Bíblia nos diz: era Pedro, Tiago e João. João e Tiago eram irmãos. E desses 3, que sempre estavam com o Senhor Jesus, por exemplo, no Monte da Transfiguração, Jesus não levou os 12. Chamou Pedro, Tiago e João para curar a filha de Jairo. Não entrou com Jesus para a ressurreição da menina os 12, mas foram Pedro, Tiago e João. No Getsemane, quando o Senhor estava lá orando, suando grandes gotas de sangue que corria da sua face até o chão, não eram os 12 que estavam com ele, era Pedro, Tiago e João. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele conhece os corações para poder se revelar de uma maneira grandiosa. E se você me perguntar desses 3,
Quem era o mais próximo do Senhor Jesus? Desses três, era João. Porque a Bíblia nos diz que quando o Senhor Jesus, cercado dos discípulos, os quadros pintados a uma mesa, mas na verdade a história judaica nos mostra que eles sentavam no chão. Era João que estava ao lado do Senhor. E quando Jesus proferia os seus ensinos, João inclinava a sua cabeça e colocava o seu ouvido no peito do mestre para ouvir o nascedouro do fluir das suas santas e poderosas palavras. João ouvia o coração do Senhor Jesus. Isso traduz intimidade com Deus. Isso traduz revelação do amor de Deus, da grandeza de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, de todos, João era o mais íntimo. Tanto é que podemos ver pela Bíblia que só 2 pessoas tiveram o nome trocados quando Jesus o conheceu. O Senhor Jesus deu uma alcunha a quem ele conheceu. Simão Bar-Jonas, que a palavra Bar-Jonas significa filho de Jonas. Quando Jesus o viu pela primeira vez, Simão Bar-Jonas, Jesus disse: tu és Pedro. E Pedro, vindo do grego, significa pedra ou lasca de pedra. Jesus deve ter dado essa alcunha a Pedro, porque a personalidade dele seria firme, corajosa, segura, destemida. Mas quando o Senhor Jesus olhou pela primeira vez e viu a João, Tiago vindo em sua direção, o Senhor também deu uma alcunha a eles. O Senhor chamou os 2 de filhos do trovão. Filhos do trovão. Não sabemos a fundo por que o Senhor Jesus os chamou de filhos do trovão. Possivelmente porque eles seriam pessoas de garra, perseverantes, destemidos, prontos para padecer e sofrer pela causa santa do Senhor. E esses foram os filhos do trovão, discípulos do Senhor, cuja mãe, eles eram filhos de Zebedeu, chegaram para o Senhor Jesus e disse: Senhor, eu quero te pedir pelos meus 2 filhos, para que no teu reino, um se sente do teu lado direito e outro do teu lado esquerdo. Jesus respondeu dizendo: essa posição no meu reino é o Pai Celestial quem determina, quem escolhe. E poderão eles beber do cálice que eu beberei? E depois Jesus completa dizendo: na verdade, eles beberão do cálice que eu beberei. E pode-se observar que os apóstolos, exceto João, morreram todos martirizados. E João também teve um martírio, mas houve um grande livramento da parte de Deus. Mais à frente vamos falar da tentativa que o imperador mandou martirizar o apóstolo João. Mas este João foi o único que na crucificação do Senhor Jesus esteve acompanhando o Mestre até a cruz do Calvário. Um dos significados disso é que os historiadores apontam que a vida de João era cerca de 9 a 10 anos mais novo do que o Senhor Jesus. Então ele tinha menos de 30 anos. Ele tinha cerca de 23 a 24 anos, no período da crucificação e ressurreição do Mestre. Então não era maior de idade para o povo judeu, porque para ser maior de idade era preciso ter acima de 30 anos de idade. Então, se algum dos discípulos com mais de 30 anos acompanhassem o Mestre, poderia ser acusado pelas autoridades romanas e os soldados prenderem, mas não de menor. Então dizem que por João ser de menor, é que ele com toda liberdade e sem medo dos soldados, acompanhou o Senhor Jesus até a crucificação. E lá na cruz o Senhor olha para João e para Maria, sua mãe, e diz: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E segundo a história, João cuidou de Maria na sua velhice.
O Senhor morreu, ressuscitou, esteve por 40 dias aqui na terra após a sua ressurreição e subiu ao céu, dando garantias da sua volta, enviando o Espírito Santo de verdade em seguida, que prepara a igreja para o arrebatamento. No dia de Pentecoste, Pedro prega a palavra de Deus e quase 3.000 almas se rendem ao Senhor. A igreja foi crescendo e as multidões foram chegando. No livro de Atos dos Apóstolos, final do capítulo 7, também diz que grande parte dos sacerdotes creram no Senhor Jesus. Judeus se entregar a Cristo já é difícil, imagine um sacerdote. Mas a palavra de Deus estava crescendo em Jerusalém e era grande a multidão servindo ao Senhor. Então os 12 estavam na frente daquela grande multidão, cuidando de um novo movimento que era chamado de igreja. Eles não tinham manual para isso, mas eles estavam tratando aquele povo da mesma maneira que eles aprenderam com o Mestre, com o Senhor Jesus durante os 3 anos e meio. Se reunindo todos os dias, havia singeleza de coração no partir do pão, comunhão, perseverança na oração, perseveravam na doutrina dos apóstolos, e sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Mas daquela grande liderança de toda a multidão que havia se convertido e que se reuniam todos os dias na escadaria do templo, não havia um templo da igreja, era a escadaria ao ar livre. Essa escadaria existe até hoje, não foi destruída em Jerusalém, que subindo ela se caminha para as chamadas portas de Ulda, aonde se adentrava-se ao templo de Deus que foi destruído. Nessas escadarias, mais de 3.000 pessoas, todos os dias se reuniam cultuando ao Senhor Deus através de Cristo Jesus o Senhor. Mas haviam 3 colunas, a liderança dessa multidão usados pelo Espírito Santo. Pedro, Tiago e João. Os 3 aparecem ali. Só que este Tiago que aparece não é mais o Tiago, irmão de João. Porque o Tiago, irmão de João, foi decapitado, foi morto a mandato de Herodes. E esse Tiago que estava na liderança era o Tiago, irmão do Senhor Jesus. E esta era a grande liderança da igreja, e a igreja crescia e se multiplicava em Jerusalém. Saulo de Tarso se converte, vai para a cidade de Éfeso, capital da província romana da Ásia Menor, uma cidade populosa. E o apóstolo Paulo fica lá durante 2 anos evangelizando o povo daquela cidade. E levanta a igreja ali, e dali se torna um polo para ele sair e abrir trabalho em Colosso, em Esmirna, em Corinto, foi em Tessalônica, foi na Galácia, foi em Herápolis, e vários trabalhos são abertos e a palavra de Deus vai crescendo. E a palavra de Deus vai multiplicando. Na década de 60, final da década de 50, começo da década de 60, é que os evangelhos foram escritos. Marcos recebe a inspiração. Vocês veem que de quando a igreja nasceu, do ano 33, mais de 25 anos não havia os evangelhos. Começou a aparecer as cartas de Paulo, mas só havia o Antigo Testamento. Mas o povo estava conduzido pelo Espírito Santo de Deus para pregar a verdade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí Paulo começa a escrever as epístolas. Aí Marcos escreve o Evangelho de Marcos, um evangelho direcionado para os romanos. Mateus recebe inspiração e escreve o evangelho direcionado para os judeus. Lucas recebe a inspiração e escreve um evangelho direcionado para os gregos.
E assim foi. Mas entre a década de 60 para adentrar em 70, a maioria dos apóstolos morreram martirizados. Poucos são os que ficaram. E João havia saído de Jerusalém e havia se tornado o pastor da igreja de Éfeso. O apóstolo João era o pastor da igreja de Éfeso. Dizem os historiadores que a igreja de Éfeso cresceu mais do que a igreja de Jerusalém. Uma multidão muito grande. No ano 70 da era cristã, Jerusalém foi destruída. Imagine João ser notificado que o templo de Deus foi destruído da mesma maneira que Jesus havia predito. Não ficou pedra sobre pedra que não fosse derribada. Jerusalém foi destruída. Faltou árvores para crucificar os judeus. Crucificavam um de um lado e outro de outro lado das árvores. Crucificavam no caminho. Mais de 1 milhão de judeus morreram. E Jerusalém foi destruída. E não havia madeira para crucificar mais. Eu imagino as lágrimas do apóstolo João. Lágrimas de apóstolos que ele soube que foram martirizados. E lágrimas pela destruição de Jerusalém. Mas vou te dizer uma novidade. Quando a nova Jerusalém descer do céu, quando nós olharmos para os fundamentos da nova Jerusalém, nós vamos ver o nome dos 12 apóstolos. E o nome dos apóstolos vão brilhar nos fundamentos da nova Jerusalém por toda a eternidade. Glorificado seja o nome do Senhor, aleluia. E João lá pastoreando a igreja de Éfeso. E vem os anos 80. E entre os anos 90 a 95, que João recebe a inspiração para escrever este evangelho. Dizem que naquela época, nos anos 90, quando João já era um ancião, o último apóstolo que estava vivo, João estava atento a falsos ensinamentos agnósticos que começaram a proclamar e anunciar que Jesus não era o Messias, que Jesus era um operador de milagres, que Jesus era um curador, mas ele não era Deus, ele não era o Messias ungido. Isso começou a se proliferar. Os 3 evangelhos sinóticos, parecidos, que é o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. João se incomodou com isso, o Espírito Santo tocou nele, para entre o ano 90 e 95, escrever um outro evangelho, mostrando um ângulo diferente da grandeza de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De que Jesus é Deus, de que Ele vem e existe antes da criação de todas as coisas. Parece que eu vejo João se sentando, pegando a pena e vindo o Espírito Santo com muito poder. E ele começa a escrever o Evangelho assim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E João vem falando no capítulo 1 até chegar no versículo 14, que diz: E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João estava revelando a grandeza de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder do Senhor Jesus, que é antes dos dias da eternidade. Daí então veio a perseguição contra João, e o imperador mandou martirizar o apóstolo João, colocando dentro de um tacho de óleo quente,
mas para que todos aprendam que o servo de Deus só morre quando Deus permite. Deus não permitiu que João morresse. Colocaram ele no tacho de óleo quente e quando tiraram não havia acontecido nada, porque o poder de Deus é maior do que o ataque dos homens aqui da terra. Então baniram João para uma ilha, a ilha de Patmos, e ele ficou lá. Mas diz a história que por volta do ano 100, João sai da ilha de Patmos, onde teve a revelação do Apocalipse, e volta para Éfeso. E lá por volta do ano 100 ele escreve o Apocalipse, a revelação que nós temos hoje, do porvir, das coisas futuras, e depois ele escreve as 3 epístolas, que ele até se refere como ancião. João naquela época tinha por volta de 90 anos de idade. E a história diz que esse discípulo amado dormiu no Senhor, faleceu entre o ano 110 da era cristã. Assim partiu o apóstolo João, dormindo nos braços de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, depois de tantas décadas de uma comunhão maravilhosa. Quando João escreveu esse evangelho, fazia cerca de 70 anos que ele havia andado com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele encontra Jesus no Apocalipse, fazia cerca de 70 anos que ele não via o Mestre e o viu glorificado. Este João deixou esse escrito para nós. Eu te conto esse relato, essa história com emoção, para mostrar o que é uma vida de abnegação, uma vida de amor, uma vida de comunhão com Deus que o apóstolo João teve. E ele diz: Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Que possamos permanecer no amor do Senhor Jesus. Que o exemplo da vida do apóstolo João seja um exemplo para nós de humildade, de perdão, de nos enchermos do amor do Senhor. Que a sua vida seja edificada por essa história, por esse relato, e que o Espírito Santo possa escrever nas tábuas de carne do nosso coração. Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus. Compartilhe essas verdades. Amém.